Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem chegar a esta gravação em outro horário. É uma bênção que você esteja pronto para receber esta meditação. É uma bênção para vocês, mas também para mim, que tenho orado, tenho meditado, tenho pensado muito no dia a dia de nossa humanidade, como está o povo sofrendo e passando todo tipo de calamidades, até produzidas pelos homens. Estamos vivendo um tempo difícil, mas não impossível de mudarmos. E temos esperança em Cristo Jesus. Quando nós cremos no Senhor, que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor tanto da igreja como da vida do cristão e como da vida de todos aqueles que creem nele, é também Senhor de todos nós. E em toda circunstância, ele é Senhor. E como ele é Senhor, ele é supremo. E como supremo também ele é soberano. E quero falar dele neste dia, principalmente dele, mas também de um lugar místico que ele nos proporcionou na terra para que possamos ter um encontro com ele diário. Um lugar místico, se você não sabe o que quer dizer místico, quer dizer oculto, privado, misterioso, porém real. E para começar, vou mencionar que existem três dimensões da igreja. A igreja que ele criou. Três dimensões. A dimensão material, a dimensão eh, a dimensão material, a dimensão misteriosa, que tenho terminado de mencionar, e também a dimensão espiritual. A tendência humana é entender a igreja pela dimensão material. Quatro paredes, um templo, uma catedral, uma cidade e o nome de uma cidade. No caso que eu vou examinar com vocês, a parte material é a cidade. 7 cidades diferentes da Ásia, daquela época em que se registrou esta mensagem de Cristo na Bíblia. Essa dimensão material. Não podemos ficar limitados à dimensão material, porque na dimensão material existem elementos que contrariam a fé cristã, que contrariam a própria igreja. Enquanto que na dimensão espiritual nós temos a mentalidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a paz de Deus. Todas essas coisas estão na dimensão espiritual. Mas na dimensão mística temos um mistério, como a própria palavra nos revela. Temos um mistério. E sobre esse mistério da dimensão mística da igreja, eu vou falar mais em detalhe, naturalmente. O título desta meditação é O Senhor, que é o dono da igreja, o Senhor encontra vencedores por todos os lados. É em Tiatira. Uma maneira romântica de descrever, que se usa muito na poesia. Aqui estou dizendo, de novo, o Senhor, que é Cristo, encontra vencedores por todos os lados. É em Tiatira. Por que digo um só vencedor, e somente em Tiatira eu falo de um vencedor?
Para tanto, necessitamos saber que é Tiatira. Naturalmente, já dá para entender que Tiatira é uma das cidades que o Apocalipse menciona, que são 7 cidades. Uma das cidades é Tiatira. E o Senhor encontra vencedores por todos os lados. Pode ser um vencedor que vai ser coroado e honrado por Cristo na eternidade vindoura, encontrado por Ele numa festa mundana, num ambiente de pecado, num supermercado, na rua, no trânsito, num hospital, num psiquiátrico, em qualquer lugar, Cristo pode encontrar vencedores. Portanto, é necessário que nós vivamos a dimensão de vencedores a diário para que Jesus Cristo nos encontre e nos contrate para vencer ao inimigo Satanás definitivamente na última batalha cósmica, que é a batalha do Armagedon, e para nos promover à glória eterna com ele num lugar destacado. E para que nós cheguemos a esse ponto, temos que andar em todo momento e em todo lugar vencendo algo muito importante e enigmático que vai ficar claro durante esta palestra. Precisamos vencer isso, porque se nós descuidamos de que diariamente e em todo lugar estamos nessa batalha para vencer esse inimigo, vamos perder a glória com Deus. E para que isso não aconteça, temos que estar preparados para que Cristo nos encontre vencedores por todos os lados, em qualquer lugar. Mas acontece uma coisa misteriosa, além de todo o mistério que ronda a este assunto das 7 igrejas da Ásia Menor. Este mistério é que das 7 igrejas em 7 cidades, na cidade de Tiatira, provavelmente haverá um único vencedor. Um único vencedor. E muitos dos que vão me ouvir hoje, porque são religiosos, porque são egoístas, porque mantêm e alimentam em si mesmos muito ódio contra o outro que pensa diferente, a outra religião, o outro modo de entender as coisas de Deus, por causa de tudo isso, essa bagagem de mal, de maldade nas pessoas religiosas, muitos vão achar que eu estou falando uma heresia quando eu mencione que em Tiatira provavelmente uma única pessoa seja coroada por Deus, recompensada por Deus, para reinar com Deus pela eternidade vindoura. Porque vocês vão dizer de imediato, não pode ser. Esse cara que hoje conhecemos nós como um herege, como um idólatra, como uma pessoa tão ruim, Tito Berri está dizendo que é provável que ele seja o único vencedor dentro desse conglomerado de religiosos que ele representa essa pessoa. Para vocês, vai ser uma conceição equivocada do meu lado. E eu não pretendo que você me apoie e diga, não, você está no certo. Não preciso aplausos. Eu gostaria que simplesmente você pense comigo, reflita comigo dentro da palavra de Deus, para que não perca o seu galardão. Porque se você é egoísta, por mais que já tivesse algum mérito para receber um grande galardão de Deus, pode ser diminuído esse mérito. Porque Deus não tolera as pessoas egoístas, as pessoas que se acham únicas no universo. Ele não tolera. Isso também está na Bíblia. Mas vamos lá. Permitam-me ler um pouquinho algumas coisas e outras coisas eu vou ir
fazendo acotações. Eh, assim diz, ainda que pareça estúpido o que eu vou dizer, no final desta ministração bíblica, você não terá alternativas. Optará pelo certo ou se suicidará. Se suicidará. Claro que é uma expressão irônica, muito forte, né? Eu não desejo isso para ninguém e nem vou trabalhar para que você termine decidindo por sua própria vida e se suicide. Isso nunca. Mas é uma maneira irônica de dizer que você não terá mais que duas alternativas, que aceitar que isto que estou falando é a pura verdade, ou se você se fecha a essa verdade, você termina com sua própria vida. Você não vive mais. Por quê? Porque você está rechaçando uma grande verdade que pode lhe salvar e pode ajudar a que muitos outros saiam do erro e encontrem a verdade que salva eternamente. Os acontecimentos atuais estão fora de órbita. Será? Os acontecimentos atuais estão fora de órbita e perigam se atropelarem. Mas há um lugar em que o inamovível vai permanecer. Já é inamovível e vai permanecer mesmo que em toda a humanidade tudo esteja estremecido, esteja tremendo e caindo, como um maremoto ou outro fenômeno. E esse lugar vem de uma palavra grega, Filadélfia. Filadélfia. Mais adiante eu vou revelar o que significa Filadélfia no grego, mas a maioria dos cristãos que me ouçam até aqui já sabem. É muito conhecida esta palavra no meio cristão, pelo menos onde se estuda a Bíblia, então você vai saber já de antemão a que me refiro. É um lugar oculto. No meio de tudo o que está acontecendo no mundo, acontecimentos que colocam toda a humanidade e todas as coisas aparentemente estáveis, como o governo, como a educação, como a família, como o casal, o matrimônio, coloca tudo isso numa tremedeira e uma capacidade de ser derrubado, corroído, corrompido e destruído totalmente de um instante para outro. Essa é a situação do mundo de hoje. Perdeu a órbita o mundo. Está totalmente perdido o mundo. Falo o mundo não como cosmos, senão como humanidade. Ele está totalmente perdido e eu disse aqui, periga se atropelarem. Já estão se atropelando. Impactante como se estão atropelando as pessoas, nos dizeres, nos falar, nos vídeos que gravam e colocam na internet, nos escritos na web, por todos os lados, na política, nas discussões do parlamento, do poder judicial, do poder executivo, entre os deputados, os senadores, entre os vizinhos, entre os membros das denominações e igrejas e religiões, por todos os lados. Nas famílias estão se dividindo e se odiando porque estão se atropelando nessa órbita perdida, essa confusão em que um vai para um lado e o outro pensa que está indo para o outro lado e de repente bate com o outro de frente e se machucam. Por quê? Porque estão todos confundidos, todos perdidos, e isto é uma situação real nos dias de hoje. Não é romântico isto, não é poético isto, não é um idílio das pessoas que querem viver melhor, senão que é uma perversão mental e espiritual que está levando as pessoas a esse estado de coisas
tão caóticas, que tememos por nossas próprias vidas, por mais que digamos que somos cristãos e que cremos na palavra de Deus e cremos que Deus vai nos guiar e nos guardar, mesmo assim a gente sai para a rua com um certo medo, porque a nossa sobrevivência não depende somente de nós. Nos dias de hoje, como nunca antes, depende também muito do que os outros façam e digam, porque hoje não se pode muitas vezes nem sequer fazer uma saudação, que pode receber uma esbofetada, uma pedrada, uma cadeirada e tantas outras maneiras de ser violentado. No mundo estamos em perigo como nunca antes. E nesse contexto, há um lugar no mundo que é seguro, chamado Filadélfia. Para tanto, eu vou esmiuçar um pouquinho a mensagem que está na Bíblia das 7 igrejas. Antes, devo dizer que a maioria da comunidade cristã, incluídos os católicos e os protestantes, a maioria da comunidade cristã tem vários sistemas de interpretação da Bíblia, métodos de interpretação, principalmente da escatologia, que é a ciência do porvir, dos tempos que estão para vir e que ainda não existem. A escatologia. A maioria da comunidade cristã no mundo inteiro tem um monte de sistemas de interpretações diversos e opostos uns aos outros. Quando eu faço a minha interpretação aqui, sem dar nenhum nome, nenhuma estrutura, nada disso, não vou fazer nada disso, não vai faltar quem me ouvindo diga: este homem eu sei que método está usando. Não sei se você sabe. Não sei se você realmente vai acertar. Porque, embora eu sei que estarei dentro de um sistema, de um método, eu não me amarro ao método. Por quê? Porque Deus tem me revelado o plano eterno de Deus. E como eu tenho o plano de obra da construção desse edifício eterno que é a igreja, eu tenho no meu coração e na minha mente, o Senhor me revelou com detalhes dentro da Bíblia, não, nada fora da Bíblia, tudo dentro da Bíblia, e não pelos escritos e as teorias dos homens, senão pela revelação do Espírito Santo e a palavra de Deus escrita. Porque tenho essa bênção dentro de mim, eu posso estar dentro de um sistema de interpretação, porém, dando uma versão espiritual, celestial e superior a todas. Por quê? Porque eu tenho na mão o plano eterno de Deus. Eu sei como começa, como segue e como vai continuar na eternidade futura, segundo a revelação que a própria Bíblia nos dá. Em algum outro vídeo, eu creio que já temos vídeo sobre o plano eterno de Deus, verdade? Sim, temos vídeos lançados sobre o plano eterno de Deus e vamos a lançar muito mais para que você entenda este grande mistério e esta grande bênção. E vamos então na questão da 7 igreja. Veja, para cada igreja e cada cidade da 7, eu vou mencionar resumidamente pelo menos um ponto de erro ou de pecado dessa igreja. Um ponto, com um ponto por cada uma das igrejas, já chega para fazer uma comparação e uma exemplificação de tudo, de todas essas histórias para conosco nos dias de hoje. E cada caso eu vou terminar mencionando ou mostrando que ali também houve e haverá pelo menos um vencedor.
Embora não vou explicar a questão do vencedor, mas dá para entender que algo temos que vencer para termos recompensas sublimes e grandiosas da parte de Deus. Na igreja em Éfeso, Éfeso é uma das cidades, abandonaram o primeiro amor, que é Deus, que é o próprio Jesus Cristo, é nosso primeiro noivo, nosso primeiro marido, absolutamente confiável. Mas algo ou alguém nos leva a traí-lo e começamos a flertar com outro e andar com outro, a ter adultério com outro. Era um marido tão fiel, tão confiável, tão amoroso, tão impecável, e nós trocamos por outro marido, por outro noivo, por outro marido, por outro esposo. Esta igreja de Éfeso, ou em Éfeso, representa o cristianismo. O cristianismo não é a igreja. Ou, se se quer, é um conglomerado de igrejas adúlteras. O denominacionalismo é um conjunto enorme de igrejas de todos os tamanhos adúlteras, que abandonaram ao seu noivo, ao seu esposo, seu marido que é Cristo, e seguem outros maridos. Estão casados com outros maridos. E o que é pior, que não se divorciaram do primeiro. Ao não se divorciar do primeiro, diante de Deus figuram como esposa, essas igrejas, esposa de Cristo. Mas na prática são adúlteras. E isso é grave. Isso é muito grave. E com isso não estou atacando as denominações. Não estou perseguindo. Estou falando algo que está dentro da Bíblia. Em muitos lugares do Novo Testamento e do Antigo também. E em muitos viés ou inclinações etimológicas e literárias. Muitas comparações e outras figuras que mostram constantemente pessoas que apostatam, que odeiam Cristo, que odeiam a palavra de Deus, ou que não pregam a verdade, que não praticam a verdade, que não amam a seu irmão diferente, mas falam de Cristo e dizem: eu sou de Cristo. E esses são os que vão para o Estado, para o governo, manchar o nome de Cristo, manchar o nome da igreja, manchar o nome dos santos e fazer-se aparecer eles santos e verdadeiros, quando que são totalmente fora da lei dos homens e fora da lei de Deus. Pessoas que, porque têm um CNPJ, porque tem uma certa legalidade para chegar a deputado, senador e outros cargos políticos, então eles já se acham no direito de dizer: nós somos de Deus, e os outros não são de Deus. Hoje estava vendo um vídeo de um senhor, desembargador, creio que ele é, e que foi envolvido num caso de justiça injusta, terrivelmente. Cometeu grandes gafes profissionais e grandes erros dentro da lei e até crimes, e já estão julgando por tudo isso. Mas ele se dá o luxo hoje de dizer que todos os que pensam diferente dele são do diabo e que eles e seu partido são de Deus. Tem um versículo em Timóteo onde diz que são enganados que enganam.
estão enganados e estão enganando. Precisamos ter muito cuidado com esse tipo de gente. A igreja em Éfeso representa tudo isso. Essa malária moral e espiritual chamada evangélicos, cristãos, que não são nada disso. Na igreja de Esmirna havia muito sofrimento e sentimento de pobreza, insuficiência, levando aos irmãos a desistir da igreja. Mas alguém dentre eles decidiu permanecer até o fim, mesmo fraco como se sentia. E esse alguém esteve preso por 10 dias, diz o texto no Apocalipse. Era uma igreja de irmãos pobrezinhos, perseguidos, e que se achavam derrotados pelo Estado, pela política, pela economia, perseguidos, menosprezados pela sociedade, achavam que eles nunca iam poder aparecer e ser luz e sal da terra. Até um deles foi preso por 10 dias. Mas um dia ele decidiu, mesmo que preso, eu não vou negar a Cristo. Mesmo fraco, como até agora me sinto, eu vou adorar a Cristo. Eu vou seguir a Cristo. Foi o vencedor que Cristo achou nessa igreja chamada em Esmirna. Na igreja em Teatira, chegamos à igreja do título. E eu vou pedir para você estar muito atento à descrição desta igreja, porque eu prefiro não mencionar qual é. Mas você vai perceber claramente. Na igreja em Teatira, a liderança rebaixou a Jesus, filho de Deus, a filho de Maria. Mas também aqui houve alguém que, mesmo confrontada a autoridade de Deus com a do homem, decidira obedecer a Deus acima de tudo. É uma igreja que seu líder principal se acha Cristo. Toma o lugar de Deus, e o parágrafo que descreve essa igreja chamada em Teatira diz: Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque a revelação entrou atacando a essa igreja com esta declaração: Filho de Deus. Porque eles deixaram de ver que Cristo era filho de Deus para começar a ver que era filho de Maria. E como eles são devotos de Maria, adoradores de Maria, então um homem pecador se sente no direito e na liberdade de dizer: eu sou vicário de Cristo na terra. Está tudo bem? Está tudo dentro do normal. Porém, no grave pecado da apostasia. E eles, apesar de tudo, nesse grupo, apesar de tudo, o parágrafo que se refere a Teatira mostra que vai haver pelo menos um vencedor. Um vencedor. Quem será? Não sabemos. Não sabemos. Talvez seja o líder principal. Talvez seja outro líder. Talvez seja uma velhinha que vai rezar todos os domingos ali, se ajoelha e chora por sua igreja, por seus pastores. Não sabemos. Mas pelo menos um deles vai ter a recompensa de reinar com Cristo. E ainda mais, Cristo vai usar essa pessoa, esse vencedor, ou talvez vários vencedores desse grupo religioso,
como vara de ferro para bater nas nações apóstatas e blasfemas. Vara de ferro. O que significa isto? Que Deus vai fazer justiça sobre muitas nações pecadoras através de algumas pessoas dessa religião que são justas de verdade. Por isto que é um grave pecado dos protestantes persegui-la. Porque quem somos nós para julgar e dizer que este vai para o inferno e o outro não? E se estamos julgando alguém que Deus ama e Deus está cuidando ele lá no meio dessa idolatria tão grande que eles têm? Acaso Deus não guardou a nossa irmã Madame Goujon lá dentro? Deus guardou essa mulher de uma maneira incrível. Um superbispo a perseguiu e ela desafiou ao superbispo por amar a Cristo e obedecer a Cristo. E nunca deixou a religião dela. Inclusive, nunca deixou de ser idólatra em alguns pontos que os protestantes detestam, mas são idólatras em outras coisas. Mesmo assim, essa mulher é uma das maiores santas da Igreja Genuína de Cristo Jesus de todos os tempos, para que não me confundam com dos últimos dias. De todos os tempos, há uma única igreja, a Igreja de Cristo, e ela sobressai, sobressalta, se destaca entre milhões de mulheres santas. O legado dela, até o dia de hoje, a igreja está precisando ler, ouvir, meditar e seguir. Porque é uma mulher que realmente ganha de 1000 pastores brasileiros ou latino-americanos cheios de coroas e de títulos, cheios de dinheiro e donos de igreja, de milhares de pessoas e de milhões de dólares. Esta mulherzinha envergonha a todos esses milhões de protestantes que não vivem o que pregam. Uma santa mulher de Deus, que nós não temos por que adorá-la, porque era humana, como todos nós. Mas ela foi um tremendo exemplo. E Deus diz, o Senhor Jesus, como cabeça e dono da igreja, diz ali no parágrafo acerca da igreja em Tiatira, que ele vai usar os vencedores dessa igreja como varas de ferro sobre as nações pecadoras. Na igreja em Sardes, que vem de Tiatira, Sardes é uma igreja que herda quase tudo de Tiatira. Vai alinhavando e você vai entender. Sardes herda quase tudo o que era ou é de Tiatira. E com isso, Sardes piorou tudo. Em Sardes, tudo piorou. Porque não tem quase nada original. Quase tudo copiado, sacramentado, mascarado. O pecado é o mesmo, o vício é o mesmo, a idolatria é a mesma, mas nós mascaramos para que pareça santo, 3 vezes santo. Piorou tudo nessa religião, ao ponto deles se encherem de nomes. Estou falando que está nesse parágrafo sobre a igreja em Sardes. Se encherem de nomes que representam ao Deus vivo, mas essa igreja estava morta, ou está morta. Então, o Senhor busca entre eles a alguns e acha. Alguns em Sardes, estou lendo textualmente o que diz dentro do parágrafo.
alguns em Sardes que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor ou os vencedores será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Que tremenda promessa! Será que isto me habilita para dizer, então eu vou ficar em Sardes? Total, a promessa é muito grande. Não, não é ficando em Sardes que você vai ter toda esta promessa cumprida na sua vida, na eternidade vindoura. Não. É não se achando em você manchas na sua roupa. É andar vestido de branco. É ser digno. Somente assim você, dentro desse conglomerado denominacional ou denominacionalista, Sardes, somente assim, levando uma vida totalmente pura, santa e inocente aos olhos de Deus, empoderada com a santidade de Deus e a justiça de Deus, o amor de Deus, é que você vai ter seu nome não somente inapagável, imborrável nos céus, senão que o Pai, eu imagino assim, caminhando nas alturas, e cada vez que se aproxima do Pai, olhando por alguém de vocês, dizendo, Pai, este se chama fulano, ele está aqui porque foi digno. No meio de todos os pecados de um vasto conglomerado ou conjunto de religiões pecadoras, mentirosas, hipócritas, ele se manteve sem mancha. E esse nome que eu dei para ele eu não vou apagar nunca. Que privilégio sermos defendidos diante do próprio Pai no céu. Na igreja em Filadélfia, Filadélfia quer dizer, do grego, amor fraternal. A igreja em Filadélfia era uma igreja pobre, para os pobres. Porque uma questão é ser uma igreja pobre como Esmirna, mas de repente não querer ser uma igreja para os pobres. Eu creio que a maioria dos irmãos em Esmirna não queriam ser uma igreja para os pobres. Eram uma igreja pobre, mas aparentemente, implicitamente na narrativa acerca dela, se deixa ver a possibilidade de que ela era uma igreja pobre, mas que queria ser poderosa na sociedade. E Deus diz, não é por aí. Um de vocês vai ir preso. E só pelo sofrimento nas mãos do governo é que vocês vão ser grandes. E não porque vão ocupar uma cadeira no judiciário, no executivo, no deliberativo. Não. Vocês não precisam ser políticos para ser grandes. Vocês são pobres no conceito de vocês, mas para mim, Deus, vocês são ricos. Mas eu quero que vocês sejam pobres para os pobres. Ou seja, que vocês não entrem com uma pregação exigente para aquele que não tem como pagar, senão que vocês levem um evangelho simples, que não custe nada para eles. E esta igreja em Filadélfia, uma igreja pobre para os pobres. E agora vem um parágrafo que estou lendo textualmente. O vencedor em Filadélfia se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Coluna.
Sabe o que significa isso? Que vamos ser sustentáculos do templo eterno. O templo eterno de Deus não seria eterno e ruiria, cairia, desmoronaria e se romperia por completo se não fosse que um de nós fosse promovido a ser uma coluna desse templo eterno. E como é que Deus nos vai promover a ser coluna do templo eterno? Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Olha a diferença. Os vencedores de Sardes, que é aquele conjunto de igrejas que é para você pensar que tipo de igreja é, eles terão o seu nome que hoje você tem não apagado diante do Pai. Enquanto que os vencedores de Filadélfia terão não o seu nome de hoje, o meu nome de hoje. Vamos ter o nome do Filho de Deus. Um nome novo que ele vai ter, vai estar marcado na nossa testa, vai estar marcado no nosso coração. Esse nome nos conhecerão como ao próprio Cristo nos céus. Tremendo, tremendo. E vem a última igreja. Na igreja em Laodiceia, abundava a opinião de muitos. A palavra Laodiceia significa opinião de muitos. É uma igreja que passou por todos os outros modelos de igreja. Foi uma igreja como a de Éfeso, que abandonou o primeiro amor e flertou com outros amores e adulterou espiritualmente. Estes crentes de Laodiceia, eles também foram crentes perseguidos e sofreram. Foram crentes que provaram por algum tempo ser fiéis da maior religião do mundo, que é a Teatira. Também passaram para ser parte da Sardes. Provaram nas Sardes todas as denominações, todos os grupos grandes e pequenos. Foram até fundadores de algumas delas. Experimentaram Filadélfia, que é o amor fraternal, a igreja pura, que é o amor fraternal. E agora apostataram de tudo e brigam entre eles doutrinas. Brigam a ver quem tem razão e quem sabe mais, quem está mais certo que o outro, e vivem discutindo. Nós tivemos, na experiência de Filadélfia, um caso em que eu tive que pedir para um irmão não vir mais. Eu pedi para ele que não viesse mais, porque ele estava já em Laodiceia. Ele só queria discutir. Quando alguém quer só discutir na vida da igreja, não tem mais lugar. Porque a vida da igreja é a vida do cabeça da igreja. É a vida de Cristo. Nós não inventamos doutrina. Nós não dependemos de doutrina. Dependemos do fluir do DNA de Cristo, que é o amor. O sangue de Cristo, que é o amor. Seria na igreja em Laodiceia que abundava a opinião de muitos. Seria a igreja da era do conhecimento. A nossa modernidade do relativismo em que há desordem. Isso é a igreja de Laodiceia. Anarquia. Cada um faz o que melhor parece. E todo mundo fala, todos falam. Todos querem falar, todos têm algo para dizer. E se não dão... Até tem uma religião aí que
Quando as meninas maiormente passam a dar um testemunho no microfone, uma irmã, que é o que mais acontece, eles dão um testemunho, que é um testemunho na maioria das vezes, e terminam dizendo, olhando para a hierarquia, para o clero, para os que mandam mais, aí eles olham para eles e dizem, agradeço a oportunidade. Oportunidade? A liderança tem que dar oportunidade. O corpo não funciona assim. Mas também não todos os membros do corpo falam. Podem profetizar todos, mas no Espírito Santo, não na sua pedacinho de carne. Ah, eu sou unha e eu entendo todas as coisas desde o viés, ou desde a posição de unha. Então daí não saiu. E essa é a única verdade. Não. Temos que fluir no sangue de Cristo, na palavra de Deus, no Espírito Santo, para termos oportunidade de vida e não do homem. O homem não tem nada para dar a outro homem de oportunidades. Então aqui eu lia, todo mundo fala nessas denominações, mas na igreja não. Todo mundo quer opinar. Muitos são os que mandam. Todos julgam. Todos condenam. Mas só haverá nesse tipo de igreja algum vencedor pagando o preço. É a única igreja ou denominação onde a pessoa tem que pagar o preço para voltar a Filadélfia, porque estão tão desertados da verdade, distanciados da verdade, apóstatas, que eles, para voltar, sofrem muito, muito mesmo. Não que tenham que colocar dinheiro, mas pagam o preço no sentido de que, com muito sacrifício, abnegação e renúncia, eles vão conseguir voltar a Filadélfia. A humilhação que eles vão passar quando Deus é ouvido por eles, porque eles já apostataram, e de repente eles vão acordar e vão querer voltar a Filadélfia. Esse estado de humilhação, como disse, tem um preço. Como o desodorante. O desodorante você não vê. Você não tem desodorante nas plantas. Sim, para aqueles que não têm nada de conhecimento da civilização, sim. Mas, no geral, o desodorante tem um preço. E costuma ser muito caro para nós eliminar. No caso físico, é para aparentar que não temos aquilo que fede, aquilo que afugenta as pessoas. Mas no espiritual não podemos aparentar, temos que nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos libertar por completo. Então é possível voltar a Filadélfia. E como? Como voltamos a Filadélfia? Eu vou terminar aqui. Para isso vou ler 2 versículos. João 14, 30 e 31. Já não, palavras de Jesus, já não falarei mais convosco, ele está falando para os discípulos, pois vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus, nestes 2 versículos, estabelece um conjunto de mistérios tremendos que eu vou revelar no outro vídeo. Tremendas revelações. Mas vou adiantar.
Ele está dizendo: eu amo o Pai. O Pai me ama. Eu ensino a vocês a amar. E o diabo odeia. E ele sabe que eu estou num corpo físico material. Eu estou na minha humanidade. Ele sabe que eu posso odiar, se quero, porque estou na minha humanidade. E eu não quero compactuar com essa maldade que está nele. E ele não tem essa maldade em mim. Nunca vai encontrar em mim ódio. Está falando Jesus. Vamos daqui, não quero conversar mais com vocês aqui, porque veio o diabo ali caminhando, ele vai querer entrar na roda, e vai querer espiar, e vai querer me tentar, e ver, a ver se eu posso fazer ao Cristo cair no ódio. E Cristo zelou pelo amor do Pai nele e no Pai, e por eles, pelos discípulos. Ele zelou por esse amor, porque é a essência da igreja, é a essência do amor do Pai e do Filho, é a essência da própria igreja, Filadélfia, o amor fraternal. Então, por vezes, temos que calar a boca como calou Jesus. E por vezes, temos que sair de alguns ambientes, porque ali vem o diabo. E ele vai querer fazer nós errar. Eu sei, como filho de Deus, que eu não vou errar, diria Jesus. Mas não quero dar oportunidade para ele pensar que vai conseguir esse lucro em mim, porque isso não está em mim. Que tremendo, tremendo. Isto é a verdadeira igreja. Amar ao próximo e aquele que é até um inimigo. Amar incondicionalmente. Onde você encontre um irmão que ama incondicionalmente, que perdoa incondicionalmente, que não espera que lhe peça um perdão, que não diz eu quero esclarecer as coisas com essa pessoa. Eu vou para frente e vou me encontrar com essa pessoa e vou obrigá-la a esclarecer o que houve, o que aconteceu. Eu quero ver tete a tete qual é a cara dela ou dele e que ele vai dizer para mim, porque eu não aceito injustiça. Quando você encontra esse tipo de pessoa, você não encontrou a igreja. Mas quando você encontra uma pessoa que ama, que agacha a cabeça, que diz, isso que eu passei merecia. Este menosprezo que eu passei, glória a Deus por ele. Esta perseguição que eu estou passando, glória a Deus por isso. Quando nós mudamos todo o panorama do mal a nosso favor, mas não paranoicamente, não narcisistamente, senão genuinamente, como aquele que realmente ama e está na prudência de Cristo, que diz, eu vou calar a boca e vamos daqui porque ali vem o diabo. Quando nós estamos nesse viés, estamos apresentando a igreja. E o mundo vai crer. Mas do jeito que se manifestam esses tais de evangélicos no poder, e que gritam e faltam o respeito, um jovem faltando o respeito para um idoso, que penteia canas, e o jovem que nem sabe se lavar a cueca, talvez. Falta o respeito das autoridades, injuria, persegue, apresenta pedido de impeachment e faz tantas outras coisas. Isto não é igreja. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. O cristianismo, a igreja, o evangelho, a verdade é o amor do Pai. Esse amor que Ele colocou dentro de nós para que saibamos ter oportunidade de abençoar as pessoas. Tivemos
o risco de que o diabo, um demônio ou uma pessoa má venha estragar nosso diálogo, fecho a boca, vou embora e digo para os meus companheiros, vamos embora daqui, pronto. Por quê? Porque eu amo. Eu sou igreja. Eu não sou qualquer coisa. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Amém? Vai um grande abraço para todos vocês. Na paz e o amor de Deus. Amém.